A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Adriano, da Igreja Jesus para as Nações. Nós estamos aqui no quadro Segunda de Primeira. E gostei muito desse nome, desse formato, Segunda de Primeira, porque toda segunda-feira vai ter uma palavra de primeira mão para você, de primeira linha, coisa de primeira, coisa de Deus mesmo, abençoado. Então esse projeto que nasceu primeiro no coração de Deus e desceu para os nossos corações, está sendo formatado de agora em diante. Já teve o primeiro vídeo com o presbítero Eduardo, né? E eu vou dar continuidade. E fica tranquilo, sempre uma segunda-feira, um homem de Deus, um pastor, um amigo, um irmão da nossa igreja vai estar aqui trazendo uma palavra, uma saudação, dizendo o que Deus está fazendo em favor de nossas vidas. Quero aproveitar, já que estamos no ano do crescimento. Por que o ano do crescimento? Porque todo ano essa igreja tem um tema, nós vivemos o tema. E o tema desse ano é o ano do crescimento. Só para nós entendermos, já o ano passado, antes de chegar ao final do ano, Deus nos trouxe essa revelação abençoada para nós, que esse ano seria o ano do crescimento. Mas eu quero que você entenda, como eu já passei para a nossa igreja aqui. Não pense que é um crescimento só dentro, é um crescimento fora também. Vou explicar isso aqui. Crescimento dentro, alguém imagina que só a igreja aqui, os membros têm que crescer. Não, nós estamos aqui expandindo o Evangelho de Jesus, tá? Então o crescimento aqui é evangelístico, é missionário, é obra social, é abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, abençoar o próximo, ajudar o próximo, socorrer os de perto e muitas das vezes conseguimos também abençoar os de longe também. Nós estamos firmados em 1 Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 6, que vai dizer assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E eu vejo que é muito interessante que o próximo versículo, depois do versículo 6, o 7, claro, vai dizer do valor de Paulo e de Apolo perante Deus. Aí vai perguntar, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Que faria eles se não fosse a mão de Deus? Aí está reafirmando o versículo, que quem vai dar o crescimento realmente é Deus. Então, na nossa humilde opinião, uma igreja para ter crescimento é fundamental que ela tenha palavra e oração. Toda igreja que tiver palavra e oração vai haver crescimento. Mas a narrativa desse capítulo é muito interessante. O capítulo vai começar nos dizendo uma forma assim para entendermos tanto os mais antigos de evangelho quanto os novos convertidos. Na tradução que eu trago aqui, que é João Ferreira de Almeida, vai nos dizer: comecei a vos criar com leite e não com carne. Então vamos traduzir isso aqui para nós entendermos, porque quem não entende, não conhece tanto da palavra, mas o que tem a ver o leite com a carne? Precisa entender isso aqui. É simples. Uma criança quando nasce, ninguém dá uma comida muito forte, ninguém vai dar carne para um recém-nascido. Então, o recém-nascido ele começa no leite, óbvio, simples. Então, você vai me perguntar, então, quando é recém-nascido, mas chegou alguém na igreja que já tem 40, 50 anos de idade e aceitou Jesus. Como que funciona? Funciona, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos explica que todo aquele que nasce de novo, todo aquele que se rende aos pés de Jesus, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, desce às águas batismais, se batiza nas águas, batismo por imersão, vamos dizer assim, para ser bem claro, ele é um recém-nascido, ele está nascendo de novo. Então foi aquilo que Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo, não tem como viver o céu, não tem como ver as grandezas. E aí é onde nós entramos num assunto que tanto me interessa e tanto nos interessa no dia de hoje. Então, um novo convertido, eu não posso trazer uma narrativa bíblica de tal dificuldade, vamos dizer assim. Eu costumo dizer aqui na igreja, eu não gosto, na verdade, eu não me sinto bem
chegar num culto de ensino para novos convertidos e falar do Apocalipse, falar de arrebatamento. Em princípio, claro que um dia ele vai saber, em entrelinhas eu vou falar para ele, mas eu preciso começar como? Eu preciso começar contando a história de Jesus, como que Jesus chegou ao mundo, como que ele nasceu, o que aconteceu na trajetória de Jesus, os grandes historiadores bíblicos, né, os grandes homens de Deus, que vai nos trazer a revelação do Gênesis, o Pentateuco e assim sucessivamente. Então, nós temos que ir devagar, com calma. Por que devemos? Irmãos, é muito verdade que conheço muita gente que chegou no Evangelho e infelizmente não teve uma direção correta, não teve uma explicação certa, na hora certa, no momento certo, e acabou virando em nada, acabou não entendendo nada, e lá na frente teve problemas, dificuldades, situações. Então, quando a Bíblia está dizendo que alguém está plantando, que alguém está regando, mas o crescimento vem de Deus, é isso que eu tenho que entender. Deus faz crescer sim, mas eu tenho que cuidar da terra, eu tenho que arar a terra, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que cuidar das vidas, eu tenho que direcionar. Direcionar para onde? Para o céu. A incumbência de líderes e pastores é colocar as ovelhas no céu. Essa é a nossa obrigação, nada mais, nada menos. Então precisamos ter uma equipe de evangelização, uma boa equipe de obreiro. Eu louvo a Deus que a nossa igreja é favorável a isso. As pessoas chegam, começam a congregar conosco e muito rapidamente entende aquilo que Deus tem na vida dele, na história dele. Então, por isso que eu digo, pelo menos conosco aqui, ferramenta sempre vai ser usada. Eu tenho um ditado comigo que muito lá para trás Deus me deu e eu costumo dizer até hoje: comigo todo mundo trabalha. Claro que tem umas regras bíblicas, temos a doutrina do nosso ministério, mas se você entender as regras bíblicas, entender o nosso raciocínio de trabalhar, respeitar as leis eclesiásticas da nossa igreja, com certeza você vai trabalhar comigo há uns 200 anos mais ou menos. Eu costumo fazer essa colocação, mas só para nós entendermos. Às vezes chegam para nós pessoas abençoadas, mas machucada, ferida, magoada, entristecida. Então eu não posso colocar uma pessoa dessa para trabalhar sabendo que ela tem um potencial, porque alguém plantou, alguém regou, Deus está dando crescimento, mas não foi bem tratada no seu caminhar, não foi bem posicionada ou direcionada, ou usaram pessoas como massa de manobra, ou usaram pessoas pela benevolência da pessoa, só aproveitaram. E aqui nós fazemos totalmente ao contrário. Primeiro nós vamos tratar, nós vamos arrumar, nós vamos corrigir, nós vamos ajeitar, para depois começar a trabalhar. Vamos lá? Ovelha, é muito bom de lidar com ovelha, mas se eu não souber tratar a ovelha, ela vai me demorar para me produzir lã, ou talvez nem vai produzir. O detalhe é que hoje, infelizmente, alguns líderes trabalhando erroneamente estão primeiro tentando tirar a lã para depois tentar tratar. Nunca vai acontecer nada. Então precisamos entender isso aqui. O crescimento vai vir naturalmente. Se eu trabalhar corretamente, se eu andar segundo a luz da palavra, se eu fazer o dever de casa. Irmãos, fazer o dever de casa, nada mais, nada menos. Não precisa ser expert, o melhor dos melhores, ou o bom dos bons, vamos dizer assim. Não precisa, porque Deus ele não fica escolhendo quem é muito bom, quem é o melhor, quem é o top. Ele pega aquele que não é nada, aquele que não tem reconhecimento, aquele que não quer aparecer para colocar em evidência. Nós precisamos entender isso. Então quem vai colocar eu e você em evidência não somos nós, não é os nossos projetos ou a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Então eu quero deixar frisado no seu coração, em nome de Jesus, leve esse versículo para o teu coração, entenda isso por favor. A Bíblia vai dizer, eu quero repetir aqui no nome de Jesus, 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 6, vai nos dizer que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Paulo traz essa narrativa através do Coríntios
Por quê? Porque começou a haver uma diferença, uma divergência dentro da igreja. Alguém gostava mais de Apolo, alguém gostava mais de Paulo, e sendo que Paulo, ele respeitava muito Apolo. Paulo, assim, ele gostava do jeito de Apolo, porque Apolo muito rapidamente aprendeu a lidar com o evangelho, a levar a palavra, a ensinar. A história de Apolo é muito interessante. Você que se interessar pela história de Apolo, presta bastante atenção, vai para a história, vai para os livros, pesquisa, porque a história de Apolo também é muito interessante. E Paulo reconheceu que Deus também era na vida de Apolo. Por isso essa palavra, eu não sou bom. Paulo está dizendo aqui, eu não sou bom, estou fazendo a vontade do Senhor. Apolo não é bom, está fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor se encarrega de dar o crescimento. O Senhor se encarrega de fazer frutificar. E eu nunca vi uma árvore que é bem tratada não frutificar. Eu nunca vi uma árvore que ela é boa não dá bons frutos. É raridade acontecer isso. A Bíblia é muito clara. Eu vou conhecer a árvore pelos frutos. Alguém vai dizer do outro lado aí, eu até era uma árvore boa, mas eu fui cortada. Me jogaram, pegaram os meus galhos, pegaram o que eu era e jogaram fora. Aí eu tenho uma palavra de Deus para você, porque o capítulo 14 de Jó vai nos dizer uma coisa muito importante. E presta atenção, a árvore que foi cortada, ela se renovará. Eu vou repetir isso aqui. A árvore que foi cortada, ela se renovará. Mas aí, não satisfeito, o próximo versículo vai dizer assim: e se ela envelhecer e se morrer e virar pó, fica tranquilo, a Bíblia vai dizer que ao cheiro das águas frutificará, ao cheiro das águas resplandecerá mais uma vez. Então é só para você que é árvore, só para você que é ferramenta, só para você que está disposto a pagar o preço aqui na terra, mas morar no céu. Eu tenho algo de Deus para você, para a sua história, para o seu ministério nessa noite. Em nome de Jesus, presta atenção no que Deus está falando com você aqui nesta noite. Não há problema, não há situação, não há dificuldade que vai te paralisar, que vai te estacionar, que vai te entristecer, que vai fazer o seu ministério e a sua história parar. Porque assim como Deus acreditava em Paulo, assim como Deus acreditava em Apolo, eu tenho certeza que Deus acredita em você, acredita na sua história e acredita no seu ministério também. Em nome de Jesus, leve essa palavra para o seu coração, porque eu tenho certeza que será viva e eficaz no nome de Jesus. Eu quero aproveitar também e já pedir para você compartilhar, deixar o seu like aí, né? Se inscreve nesse canal, porque sei que vai ser bênção para a sua casa, para a sua vida, para a sua história, para o seu ministério. Compartilhem com os seus amigos e tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós, no nome de Jesus. Deus vos abençoe.